Fala pessoal, sou o professor Júlio Rodrigues, professor de Sociologia. Então vamos trabalhar aqui algumas temáticas fundamentais para a questão dos nossos estudos para os pré-vestibulares, para a questão do Enem e até para o seu estudo do ensino médio. É mais ou menos uma base fundamental desses conceitos para a gente poder aprender mais e guardar aquilo que é de fato necessário. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui hoje então de Augusto Comte, o precursor da sociologia. Chama a atenção de vocês que quando se diz precursor, não se está dizendo fundador da sociologia. Muita gente acaba confundindo e achando que o Augusto Comte foi o fundador, o criador da sociologia e não foi. Na verdade, ele acabou criando um princípio fundamental que acabou sendo utilizado depois por um de seus principais discípulos, que foi Emile Durkheim, na construção do que nós entendemos hoje como sendo sociologia. Como é que, então, o Augusto Comte vai trabalhar? O Augusto Comte é um pensador do século XVIII, considerado um filósofo. E se ele é considerado um filósofo, ele vai trabalhar muito mais com essa questão do pensamento em si, mais com a perspectiva prática da própria sociologia. Além de um filósofo, ele também é um cientista, que está muito preocupado com essa construção desse conhecimento científico no cotidiano do século XVIII. Lembram vocês que no século XVIII nós temos a perspectiva do iluminismo. Então, Augusto Comte elabora a ideia do positivismo. Positivismo não é ter um pensamento positivo, um pensamento otimista. Positivismo é quando você pensa as ideias num contexto direto e objetivo, ou seja, ela vai me trazer um resultado específico naquilo que eu estou buscando. É a própria aplicação da ciência. Esse positivismo, vai se somar ao cientificismo, ou seja, a ideia de que a ciência é capaz de resolver tudo. É claro que nós hoje entendemos, 300 anos depois, que a ciência não resolve tudo. Claro que ela traz muito esclarecimento, mas resolver é outra coisa muito diferenciada. Juntando então essas duas perspectivas, ele vai elaborar a ideia de física social. O que é a física social? É quando você toma algumas normas e leis da ciência da natureza e aplica nas ciências humanas, né? Essas que vão distinguir a questão da sociedade em si. O que isso significa? Para Augusto Comte, a física social é quando eu tenho as leis da natureza, que são exatas e precisas, aplicadas na determinação da escolha humana. Já dou a cola para vocês, isso não dá certo. Por quê? Justamente é praticamente impossível se criar uma ideia específica de cada escolha. Cada ser humano, pelo seu contexto social, político, econômico, humano, vai fazer e construir as suas escolhas de acordo com as possibilidades que ele tem naquele momento histórico, naquele contexto no qual ele está vivendo e está construindo as suas ideias. Duas ideias ainda importantes de Augusto Comte seriam, primeiro, a lei dos 3 estados ou lei dos 3 estágios. O que ele diz? 3 estágios de desenvolvimento: o teológico, o metafísico e o positivo. O que eles querem dizer? Existe uma sucessão aqui em prol de se chegar ao momento positivo. Pense o seguinte: no teológico nós temos leituras mitológicas e religiosas típicas da Idade Antiga. O mito e a religião resolvem. Na perspectiva metafísica vão entrar o quê? A religião cristã. Então, teologia e a filosofia cristã. Aquela que vai tentar dar uma conotação mais racional para o entendimento da própria humanidade. Por fim, Idade Moderna, o positivismo, que é onde entra essa ideia do positivo. Falar do positivo é falar do científico. Portanto, você acaba trabalhando com uma modalidade na qual as pessoas vão utilizar sempre uma perspectiva objetiva, direta, na qual a ciência resolve todas as coisas. Pois bem, qual foi o grande fruto dessa relação? Que todo movimento se dá pela perspectiva da ordem e progresso. Te lembra alguma coisa? Claro, a nossa bandeira brasileira, advinda da questão republicana. Ordem significa o quê? Ordem significa organização. E o progresso significa desenvolvimento. Ou seja, não é possível alcançar uma modalidade importante, fatual, necessária, sem que haja uma organização fundamentada, atrelada a uma ideia de desenvolvimento. Então, quanto mais organização, melhor o desenvolvimento. Quanto melhor esse desenvolvimento, maior será a organização. Qual o fundamento essencial? Se chegará de maneira mais adequada a uma construção positivista, isto é, uma construção científica. Então, por isso, Augusto Comte, precursor
da sociologia e não fundador dela. Grande abraço e até